Olá, caros amigos e seguidores. Este vídeo vai dar início a uma rúbrica que eu vou chamar o gajo dos 300 carros. Porque eu acho que a partir de um certo número não vale a pena continuar a contar e dizer eu já tive 32 ou 27 ou 45 ou 59. E portanto, neste primeiro episódio, eu vou-vos contar a história dos carros que eu estive quase para ter. Porque vocês imaginam que um gajo que trocou de carro mais de 30 vezes, muito provavelmente também esteve quase à beira de comprar certo e determinado carro que depois acabou por não comprar por isto ou por aquilo ou pelo outro. Portanto, basicamente esta história começa algures entre o meu segundo e terceiro carro. Algures entre o meu Rover 216 Vitesse e o meu Lancia Dedra 1.6 a gasolina, também conhecido pelo BMW dos pobrezinhos, eu tive ali dois momentos em que estive vai, não vai para trocar de carro. E como tinha tido um Rover 216 Vitesse que me tinha deixado a melhor das impressões, as minhas duas tentações e os meus quase estiveram para acontecer também com dois Rovers. Um deles era o Rover 216 Coupé, um carro muitíssimo mais moderno do que o 216 Vitesse, com um motor bastante melhor, motor 1600 a gasolina, com 130 cavalos. E aquilo para mim já era um upgrade muito significativo em relação ao Vitesse, que tinha uns meros 101 cavalos. Portanto, o 216 Coupé esteve ali na faixa do quase. Foi ir ao stand 2 vezes, 3 vezes, até andar ali a namorar o carro, fazer contas de cabeça. Mas depois, como eu estava já naquela fase da vida em que se calhar estava quase a ter filhos, realmente ter um Coupé, não ia nada a ajudar com cadeirinhas de bebê e outras coisas do género. Portanto, o 216 Coupé acabou por não se concretizar. Então, o que é que esteve quase para concretizar? Uma banheira enorme Rover 820 SI. Naquela altura, estamos a falar disto à volta para aí de 95, 96 ou 97, em que esta situação mais ou menos decorre. Era um carro assim à presidente, com um motor 2 litros a gasolina, com 140 cavalos. Só que era um carro que me ia consumir muita gasolina há 20 ou há 25 anos atrás, não gastava propriamente o mesmo que gasta hoje em dia um 2 litros a gasolina. E portanto aquilo eram consumos de 12, 13, se tudo corresse bem. E portanto isso levou-me a pensar, deixa-me estar ali pelo Dedra, sossegadinho, as duas quase incursões pelos Rovers não passaram mesmo disso. Depois outra fase complicada foi a convivência com o Lancia Dedra. Complicada no sentido de eu vinha de um carro muito energético, o 216 Vitesse era um carro com muita energia, com uma caixa muito curta, aquilo esgotava a quinta para ir a bater com o ponteiro nos 190, mas o Dedra era um carro claramente mais pastelão, muitíssimo mais confortável, muito melhor recheado do ponto de vista de equipamento, ar-condicionado, direção assistida, 4 vidros elétricos, só que só tinha 90 cavalos, era assim pesadão, tinha uma quinta muito longa e o carro realmente era lento, e gastava tipo 9, 10, com alguma facilidade. Mas aquilo que eu realmente gostava no Dedra era o facto de ser o Dedra. Eu achava um carro bonito, eu achava um carro luxuosamente equipado, e então há um dia que eu vejo um anúncio e vejo um Lancia Dedra 2.0 integral. Tal e qual, como diz o nome, era um carro com tração às 4 patas, tinha um motor 2 litros turbo com 180 cavalos, se não me falha a memória. Era exteriormente igualzinho ao Dedra que eu tinha, da mesma cor e tudo, só que a única grande diferença que se notava a olho nu era que tinha jantes, também com o mesmo desenho, mas de 15 polegadas em vez de 14. Eu fui experimentar o carro, eu fiquei maravilhado. Para já fiquei maravilhado porque o carro tinha um painel todo digital, parecia um Space Shuttle da NASA, aquilo era realmente fantástico. Eu experimentei o carro, eu lembro-me que andei com o vendedor do stand que foi comigo e que apanhou um valente susto ali alguns para 7 rios porque eu conduzia assim um bocadinho à bruta e ele se calhar não estava à espera e o carro realmente andava que se farta e era um Dedra com um nível de spiciness e de picante ali naquela carroceria que muito me entusiasmava. Eu adorei o carro, ao ponto de lhe perguntar então quanto é que ele dava pelo meu Dedra e quanto é que ele queria mais pelo Dedra integral. E aquilo que esteve em cima da mesa, o meu Dedra era de 92 e aquele Dedra integral era de 91, portanto eu ia comprar um carro ligeiramente mais antigo, mas até tinha menos quilómetros do que o meu Dedra. E o que estava em cima da mesa eram 900 contos, jamais me esqueço. Eu conversei com ele, tentei-lhe espremer, e o homem não baixava nem um tostão. E eu vim cá fora, e disse assim, eu vou deixar aqui um cheque, um sinal de 50 contos ao gajo e eu vou ficar com o carro. Nisto, há um amigo meu que me liga, e eu atendo o telefone, e ele pergunta-me assim, então o que estás a fazer, Eu disse, olha, estou aqui assim, esta situação, um Dedra, isto, e o gajo começa-me a dizer tanta coisa do género, estás maluco,
nunca vais comprar o carro, gasta imenso, isto é uma manutenção caríssima, pá, não faças isso, não faças isso, não faças isso. Pá, eu não fiz. Não fosse aquele meu colega ter-me ligado naquele preciso momento e eu tinha comprado um Dedra 2 litros integral e sabe-se lá o mar de chatices ou a quantidade de sorrisos que eu tinha tido de orelha a orelha. Tive mesmo para passar o cheque, já estava com o cheque na mão para deixar o sinal ao homem. Depois passei por uma fase muito negra da minha vida. Uma fase muito negra em que eu saio de um Lancia Dedra e do sonho de ter um Lancia Dedra integral para ter o meu primeiro carro novo. E o meu primeiro carro novo foi um Fiat Punto 1.2 ELX. E obviamente para um gajo que gosta de carros e a bons andamentos e carros desportivos, ter um Punto ELX 1.2 com 75 cavalos, em que cada vez que eu ligava o ar-condicionado o carro parece que morria nas subidas, uma fase negra da vida de um petrolhead, não é? Pronto, serviu o seu propósito enquanto o tive, felizmente só o tive para aí 9 meses, também não foi assim uma depressão muito grande. Bem, mas durante esse período de grande depressão e grande tristeza diária de conduzir aquele choricito, eu tentei ter outra vez um Lancia. Tentei ter um Lancia Thema, que era um carro que me fascinava pelas suas linhas, pelo motor 2 litros turbo com 205 cavalos que aquilo tinha debaixo do capô. Eu vi vários Lancias Temas, experimentei vários, chateei amigos meus que trabalhavam na Fiat e na Lancia para me tentarem arranjar um bom carro, pá, mas nunca consegui. E nunca consegui. Ou arranjava um carro, até estava bom por fora de carroceria, mas já tinha tipo 150 mil km, ou arranjava um carro com poucos quilómetros, mas era caríssimo, e eu acabei por nunca conseguir comprar o bendito do Lancia Thema. A paixão pelo Lancia Thema era tão grande que eu cheguei a ir ver a um stand ali perto do autódromo do Estoril, um Lancia Thema que eu depois vim a saber que tinha sido propriedade do pai de um amigo meu. E era um Lancia Thema 8.32, que não sei se vocês sabem, mas é uma versão muito singular de um Lancia Thema, que na altura ninguém dava um charuto por aquilo. Eu lembro-me de ver aquele carro à venda, se eu não estou em erro, por 3.950 contos. Aquilo tem um V8 Ferrari dentro, debaixo do capô. Aquilo é um carro de um nível de exclusividade muito acima da média. E foi também isso que me fez recuar, porque pagar 500 ou 600 contos por uma revisão feita na Ferrari do Porto era uma coisa que era completamente... estava fora de questão. Portanto, o Lancia Thema ficou para a escalenda, mas teve também para ser quase. Por alturas do convívio com o meu segundo carro novo, que foi uma Renault Laguna Break 1.9 DTI de 100 cavalos, tive vontade de voltar aos espadas. Eu gostei muito do convívio com aquela carrinha, porque realmente do ponto de vista de praticabilidade, espaço de mala, conforto, consumos, era realmente muito boa. Epá, mas era um bocadinho um pauzinho sem saldo. Então cheguei a ir ver um Rover 820, lá voltou o gajo aos Rovers e às madeirinhas e aos carros ingleses, que equipava agora com 2 litros diesel com 105 cavalos. É nestes momentos que a malta percebe que, devido à avançada idade do apresentador, ele às vezes já se baralha um bocadinho, pois a medicação nem sempre faz efeito. E como vocês já perceberam, não era um Rover 820, era um Rover 620. Não era 820, era um 620 SD. Provavelmente um dos carros mais feios que a Rover já alguma vez fez. Fui fazer um test drive ali a um stand da Rover que havia algures em Massamá. O carro na altura novo custava tipo 6.200 contos, era um carro assim um pouco puxadote. E eu conseguia trazer aquele carro de serviço para casa com um pouco mais de 10.000 km por pouco mais de 4.500 contos. Quase, vai, não vai. Mas depois também no fundo acabei por pensar assim, pá, isto não vai acrescentar assim muito ao carro que eu tenho agora. Não vou estar a perder um dinheiro na carrinha, comprar o Rover, depois toda a gente me dizia que era um carro a velho, e era. Convenhamos que era um carro à velho. Depois entrei na senda dos BMWs. O meu primeiro foi um 525 TD e depois tive um BMW M3, um E36, um coupé de 1994, uma versão 3 litros, atmosférico com 286 cavalos e caixa de 5. Só que esse carro não estava grande espingarda. Veio um bocado maltratado e um dia eu vou passar ali por um stand, ali alguns pelos lados da Duque d'Ávila. Epá, eu vejo um carro na montra que me deixou completamente perturbado. Era um Maserati 422 de 1989 que estava num estado inacreditavelmente bom. O carro parecia que tinha saído da fábrica 3 dias antes. Tinha pouquíssimos quilómetros, tinha tipo 40 e tal mil quilómetros. E isto, algures em 2000, 2001, este Maserati estava à venda por um preço que era quase troca por troca com o meu M3. E eu andei ali a namorar o carro, eu li tudo e mais um par de botas sobre o Maserati 422 e acabei por não avançar porque houve ali um impasse na negociação com o stand. Não chegámos a um acordo em termos de valores e depois também pesou o facto de seria o meu carro para andar com muita regularidade, não era um carro para ficar parado na garagem para andar de 15 em 15 dias. E tive um bocado de medo dos consumos, tive um bocado de medo da manutenção, que é cara, como vocês devem imaginar, um Maserati, mas eu estive mesmo ali, quase a fechar negócio. Cerca de um ano mais tarde, eu na altura tinha um BMW 740i, eu vivia encantado por um carro fabuloso,
que ainda hoje eu consigo olhar e dizer, pá, este carro é lindo. O Jaguar XJR de 1994. Eu vi um stand conceituado em Lisboa que tinha uma versão muito especial daquele XJR, porque era com caixa manual. A esmagadora maioria daqueles modelos vêm com caixa automática, uma caixa automática de 4 velocidades do tempo da Maria Cachucha. O carro era preto, com interiores em preto e a caixa manual. E eu, que também tinha um 740i, também ele numa versão bastante rara, com caixa manual de 6 velocidades, e então eu fui lá para tentar trocar o meu 740i por aquele XJR que tinha quase metade dos quilómetros do meu. Simplesmente o dono do stand devia drogar-se com a seringa das farturas, porque ele basicamente tentou dar-me a entender que o Jaguar dele valia quase o dobro do meu 740i, apesar de serem os dois do mesmo ano, apesar do meu 740i novo custar muito mais do que o XJR e apesar do Jaguar desvalorizar consideravelmente mais do que o meu 740i. Como eu achei que ele deveria estar pedrado ou drogado ou bêbado ou quer que seja, amigo, você não tem noção do que é que me está a dizer, eu preferia que me dissesse na cara, olha, eu não tenho interesse nenhum ficar com o seu Série 7, mas se você quiser um preço catita pelo XJR ainda podemos conversar. Agora, oferecer-me uma obscenidade à troca por um e por outro, quer dizer, olha, adeus e um queijo da serra. Uns anos mais tarde, estava eu a viver em Madrid, tinha saído de uma experiência traumática com o meu BMW M5 E39, porque o carro, apesar de ser maravilhoso, variava-se mais ou menos todos os dias. Tive azar, tive claramente azar. E então estava em Espanha, com perspectiva de voltar para Portugal daí a uns meses, e queria realmente comprar um carro e poder trazê-lo para Portugal e depois legalizá-lo cá, ao abrigo da lei do imigrante e ficar isento do pagamento do imposto sobre veículos. E, portanto, acabei por comprar, na altura, um Audi A4 Cabrio 2.5 TDI. Mas a compra deste carro não foi nada fácil, porque pelo mesmo valor, atenção, o mesmo valor, que na altura era à volta dos 37 mil euros, tiveram stand Audi e Volkswagen. E eu tinha os dois carros no stand, um ao lado do outro, assim, à frente. E o que é que estava à frente do Audi A4?